gastar mais do que se ganha. Uma armadilha para quem não consegue se controlar diante daquilo que seus olhos veem e desejam. Com essa atitude, muita gente chega no final do ano endividada e já até sabe o que fazer com o 13º salário. Pagar a conta. Pagar as contas. Pagar as contas primeiro, né? Se sobrar. No Brasil, quase 88 milhões de trabalhadores recebem a gratificação do 13º salário. Mas é preciso planejamento, pois além das contas extras no início do ano, como IPTU, IPVA e materiais e mensalidades escolares dos filhos, ainda tem gastos com as festas de fim de ano. Também tem a prioridade que é a ceia de Natal, né? Com a família, né? É Natal, a gente pensa em dar presente. Quando se tem contas urgentes, é necessário repensar o orçamento. Pior que terminar o ano endividado é começar o outro contando moedas. Eu era catadora de papelão no centro de Florianópolis, morava às margens da BR no Continente. Para quem conhece, eu morava em Barreiros, ali no trevo de Barreiros, eu morava ali no depósito de papelão. Morei 3 anos ali, sem perspectiva de vida nenhuma. Nunca tive uma casa, nunca tive nada. No Brasil, mais de 71 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E para sair da corda bamba, tem muita gente que cai numa grande cilada. Perde noites de sono e quase a vida. Gerei uma dívida de 10 mil, porque eu sujei meu nome no Serasa devido às dificuldades. E eu emprestei meu nome para uma pessoa e aí eu não conseguia alcançar mais aquela dívida. Situações de vergonha e desespero. Onde encontrar o socorro? Quando a pessoa faz um acordo com Deus, ou melhor, um pacto, e anda em comunhão com Ele, ganha um forte aliado e alcança a verdadeira prosperidade. Eu aprendi a obedecer, né? Dei ouvido à palavra de Deus e os profetas do altar. E assim a minha vida começou a mudar. Eu botei uma estética, tenho uns 1000 clientes. Hoje eu tenho uma casa de quase 300 metros quadrados, né? Abençoado, tudo. Onde que eu coloco a mão, Deus está comigo. Eu consegui negociar e limpei meu nome. Daí meu nome ficou limpo. E aí eu tive a direção de tirar a carteira, eu tirei a carteira. E aí eu tinha muitos planos, eu comprei um carro. Nesse carro hoje eu trabalho com ele, que é uma caminhonete quitada. E agora, por último, até contei já o testemunho, eu fui abençoado com um apartamento. Saia da aflição das dívidas e reconstrua a sua vida financeira. Na maior palestra da prosperidade do mundo. Olá, que o Todo-Poderoso abençoe a sua vida, abra seus caminhos. Com certeza é isso que você tanto deseja. Que Deus abra os seus caminhos, mude a sua história de vida. Quem sabe eu esteja falando agora com pessoas que estão endividadas, pensando em dar cabo da sua própria vida devido a tantas dificuldades que tem enfrentado. Não importa se você está enfrentando caminhos fechados, se talvez você é aquela pessoa que perdeu tudo, que a sua vida cada vez mais vem degringolando, sabe? E você não consegue ter mais o domínio da situação. Nós vamos mostrar para você, através dessa programação, que existe um Deus que tem o poder para, através da sua palavra, dar a direção que você precisa, a direção esta que com certeza mudará definitivamente a sua vida. E é por isso que o programa Saindo da Crise está no ar. À sua disposição, nós deixamos o número do nosso SOS espiritual 11 3573 3500. Vamos agora a esse testemunho e eu volto já. Meu nome é Léa Oliveira, sou empresária. Antes, com o pacto com Deus, minha vida era uma miséria. Com 8 anos de idade eu trabalhava, passava muita fome, precisei pedir esmola, trabalhava em feira. Com 11 anos comecei a ir para a Igreja Universal. As coisas deu uma melhorada,
mas eu não tinha um pacto com Deus, eu não estava firme. Então minimizou um pouquinho, minha mãe começou a trabalhar, com 18 anos eu me afastei e foi a pior coisa que eu fiz, porque tudo piorou. Tudo piorou porque o vazio era pior, já não passava fome, mas a dificuldade, aquele vazio, um probleminha pequeno era gigante. Era tão grande que eu pensava que eu não aguentaria. Fui embora do Brasil com 22 anos, estava com a vida mais ou menos. A vida financeira já estava estabilizada. Eu fui embora achando que lá fora ia ser melhor do que aqui. Eu esqueci o passado, esqueci a fome, achar que poderia resolver os problemas com as minhas forças. Mas isso não aconteceu, não. Me casei, meu marido, a gente brigava muito. Não tinha comunhão em nada. A gente só tinha brigas e brigas e brigas. Resolvi me divorciar. Em 2014 voltei para o Brasil. Quase morri 2 vezes num acidente. Deus foi lá e colocou a mão e disse: você precisa voltar. E eu voltei. O pacto com Deus, ele recuperou a minha vida. Meu principal problema era a dívida. A minha dívida era impagável. Era um valor que eu jamais imaginava. Imagina, uma pessoa que passava fome, de repente uma dívida tão grande, como pagar? Eu não saberia como pagar. Estava baseado em mais ou menos 1 milhão. Credores, impostos. E graças a Deus eu posso dizer assim, que o pacto me ajudou. O pacto com Deus, prosperidade, ela veio. Hoje, se eu falar que eu devo, não devo. Sumiu a dívida no meu nome. Eu tenho a minha casa própria. Não vivo mais na rua, porque eu já morei na rua. Não, eu tenho minha casa abençoada. Tenho meu carro, não passo mais fome. Depois que eu fiz o pacto com Deus, eu conquistei a minha empresa. Eu tenho minha loja, é uma distribuidora de produtos naturais, atendo o Brasil inteiro. Meus clientes, que quando eu trabalhava com 15 anos de idade, eu atendo hoje. E continuo atendendo. E gosto muito do que eu faço. Então, é bênção. É bênção. Não há palavra para descrever o que Deus faz na nossa vida. É um alívio dizer que eu não passo mais fome. Mas, olha, melhor de tudo isso é a paz que Deus me dá. O Espírito Santo é minha maior riqueza. É meu tudo. Eu posso perder tudo que eu conquistei, mas perder Ele, jamais. Não, Ele não. Ele está aqui. Porque o restante, se eu perder, com Ele, vem tudo de novo. Eu tenho minha paz da família, tenho os meus filhos, tenho minha vida abençoada, tenho a minha empresa, tenho o meu carro, tenho a minha casa. Não me escondo mais de ninguém. Eu não sei se você percebeu, mas a história dessa pessoa mostra que antes a sua vida de sofrimento foi transformada a partir do momento em que ela decidiu chegar até a palestra que acontece todas as segundas-feiras na reunião da prosperidade com Deus. Porque muitas pessoas hoje, infelizmente, elas se vão muito, acabam sendo, melhor dizendo, guiadas pelo que as pessoas falam, pelas opiniões alheias, por aquilo que às vezes os próprios noticiários apresentam. Só que a gente percebe que cada vez o desespero humano tem se tornado pior. Só que é aquilo. A partir do momento em que você passa a dar crédito à palavra de Deus, ao que vem do altar, a sua história muda. Desculpa dizer o que eu vou falar para você, mas chega de ficar dando ouvidos a ideias, a pensamentos daqueles que não conseguem nem ajudar a si próprio, quanto mais você. Venha receber a direção de Deus e eu tenho certeza que através dessa direção você vai vencer. Talvez você está aí se perguntando, mas, Pastor Renato, quais os horários que eu posso participar? Nesse intervalo você vai acompanhar essa chamada que fala sobre os horários que você pode estar aqui conosco participando de uma das palestras, e eu tenho certeza que se você decidir hoje estar nesta próxima segunda-feira, a sua vida começa a mudar a partir daí. Vamos acompanhar. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer.
Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas. Mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Amigo, amiga, pare de ficar dando desculpas. Ou seja, você tem a oportunidade de estar pela manhã, à tarde, à noite. Então, quem define é você. O ponto de partida para uma mudança de vida começa por meio de uma decisão. É aquilo, né? Enquanto você fica parado, conjecturando, pensando na vida, administrando seus problemas, as coisas não avançam. Mas a partir do momento em que você diz assim, eu vou mudar essa situação, eu vou avançar, eu vou lutar, eu não vou mais me permitir continuar nesta situação e eu vou fazer aquilo que é preciso. Segunda-feira eu vou estar aí. Então, é justamente aquilo que Deus precisa para começar a mudar a sua vida. Você sabia que o milagre começa primeiramente dentro de você e depois ele se concretiza a partir do momento em que você chega até aqui na Igreja Universal do Reino de Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, nós lhe aguardamos. Eu tenho certeza que quando você ouvir a palavra, a sua vida será transformada. Vamos acompanhar agora um bloco de testemunhos de pessoas que odiavam a Igreja Universal. Odiavam, não gostavam, mas um dia, pela força das circunstâncias, adentraram por essas portas e hoje pensam completamente diferente. Vamos acompanhar agora. Eu sou uma daquelas pessoas que fala, não, na Universal não vou entrar nunca. E é muito louco porque foi uma narrativa que eu comprei, porque eu nunca tinha lido nada, nunca tinha escutado uma pregação, nada. E eu cheguei aqui junto com a minha esposa numa situação bem difícil, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista emocional. Ao longo de muitos anos, né, eu tive uma vida profissional muito bem sucedida e perdi muita coisa, caí num buraco e já fazia muitos anos que eu não conseguia sair do lugar. E faz 11 semanas que nós estamos aqui. Eu fechei uma parceria com uma organização internacional, estou trazendo uma multinacional para o Brasil. Eu comecei a fechar outros contratos internacionais, ser chamado para palestrar, a fazer outros trabalhos com multinacionais aqui no Brasil e em outros países. Inclusive agora estou indo para o Peru fazer um outro trabalho. E isso em 11 semanas, aquilo que não aconteceu em 10 anos. Cheguei com uma vida derrotada. Como todo mundo, falando mal da Igreja Universal, falando mal do Bispo Macedo. Não tinha o que comer dentro de casa, dependia de ajuda de terceiros para poder se alimentar. Tinha 4 filhos na época, pequenos. Era uma miséria terrível. A gente lutava com a força do braço, mas não vencia. Era algo triste. Pior momento para o senhor?
pior momento foi quando a gente dividia, eu servia comida para as crianças, ela falava, você comeu? Eu falei, não, porque não tinha comida para todo mundo. Dava comida para as crianças, eu ficava sem comer. E além de tudo, eu tinha vícios na época, era viciado em bebida. Largou o vício? Graças a Deus, fui liberto dos vícios. Para quem não tinha casa, a gente tem 7 imóveis, sem contar as obras que a gente está construindo, que a gente hoje é imobiliária e construtora. Tudo que a gente não tinha, Deus deu para a gente 70 vezes 7. Mas o mais importante é a paz que a gente tem. Não tem mais briga no casamento hoje? Não tem mais briga com casamento abençoado, empresa abençoada. Essa é a 9ª segunda-feira que eu venho na igreja. A primeira que eu vim para desistir da minha empresa. Eu tenho uma empresa há 20 anos e desde o 12º ano tudo começou a ficar muito, muito difícil e eu venho fazendo mais uma pós, fazendo mais uma especialização, tendo mais conhecimento e isso me levou a ficar doente. Eu fiquei doente ao ponto de chegar no médico e a médica falar, olha, você está com burnout, eu tinha crises de enxaquecas constantes. E aí eu liguei para o meu advogado e falei, doutor, preciso da sua ajuda, eu vou desistir. Eu não quero morrer pela empresa, eu tenho filhos pequenos. E aí meu advogado falou, tudo bem, mas antes de você desistir, eu gostaria que você fosse numa reunião comigo. E aí eu e meu esposo fomos até a casa dele, ele nos trouxe aqui. Há 9 semanas atrás. Há 9 semanas atrás, bispo. Na primeira semana, no primeiro dia que eu vim, eu não peguei a aliança, porque o senhor foi muito enfático, né? Só pegue se for até o fim. Eu ainda não estava convencida, eu sempre tive muito preconceito com a Igreja Universal, nunca tinha estado numa Igreja Universal. E aí, no dia seguinte que eu vim, na terça-feira, nós vendemos na minha empresa o que nós não tínhamos vendido no mês todo. Ainda não me convenceu. Ainda falei para o meu esposo, tá vendo? Se eu acreditasse nisso, eu poderia dizer que foi razão de eu ter ido. Só que na segunda eu quis vir também. Quando eu vim, ali o Espírito Santo falou comigo, eu vim, fiz o pacto, e aí as coisas foram acontecendo, eu tenho bênçãos para contar da 2ª, da 3ª, da 4ª, da 5ª, da 6ª, da 7ª, da 8ª semana. Coisas assim que a minha vida mudou. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Sabe por que nós apresentamos para você testemunhos? Não é que a gente quer convencer você de alguma coisa, não. Mas o que nós queremos é comprovar para você que a palavra de Deus ela é fiel. Ela permanece de pé. Ela é aquela que se cumpre na vida daquele que deposita nela a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. E é por essa razão que você vai acompanhar agora mais um bloco de testemunhos. Vamos acompanhar, voltamos daqui a pouco. Qual o nome do senhor? Meu nome é Paulo. Seu Paulo, qual foi o resultado alcançado através de uma aliança que o senhor fez com Deus? Sim, esse ano que passou, né, pastor? A gente conseguiu fazer a reforma lá no salão, né? A gente conseguiu comprar todos os móveis novos, né? A gente conseguiu dar uma reforma muito boa. Então foi muito abençoado mesmo. Foi algo assim, foi forte mesmo. E há quanto tempo o senhor vinha lutando para conseguir alcançar? Já há alguns anos já, pastor. A gente estava numa luta, fizemos uma aliança. Então começou a andar, né? Começamos a adquirir, né? Então tudo foi passo a passo, mas a gente foi adquirindo, fazendo aliança, né? A gente começou a conseguir, né? Conquistar novos clientes, conseguiu fazer a reforma. Então as coisas começaram a acontecer. O que não estava acontecendo antes começou a acontecer. Então, quer dizer, Deus começou a abrir as portas e foi dando ao senhor a condição de realizar aquilo que era um sonho antigo. Sim, senhor, com certeza. A gente sempre teve aquele sonho de ter reformado, de deixar bonito, né?
do jeito que a gente queria, graças a Deus, a gente conseguiu. Conseguiu realizar. Sim, graças a Deus. Reconhece que tudo isso é através de uma aliança com Deus. Com certeza tem o antes, né, da aliança e depois da aliança. Após, né, depois da aliança, as conquistas, né? Então, não tem como dizer que não, né? Veja, amigo, amiga que está nos acompanhando agora. De repente você também tem projetos, propósitos, objetivos, como ele. E muitas coisas às vezes não dão certo, não é pela falta de condição, mas é pela falta de disposição de lutar e perseverar. Ele lutou, perseverou, fez um pacto com Deus e Deus abençoou, não é isso? Deus abençoe, muito mais vai acontecer. Deus abençoe. Guilherme, fazendo uma aliança, um pacto com Deus aqui segunda-feira, o que aconteceu? Pastor, eu comecei o propósito, né? Retornei ao pacto no mês de setembro. Sei. Nesse mês eu estava desempregado, fiquei desempregado 3 meses, né? E Deus abriu uma porta. Mas em setembro eu fiz um pacto com Deus. Eu fiz um propósito com Deus que eu teria pelo menos umas 3 fontes de renda. Eu fiz o pacto, desde lá para cá, nesse tempo que eu fiquei desempregado, eu consegui uma fonte de renda, né? Uma renda extra, mas Sim. eu queria um trabalho fixo também, né? Sim. Além da fonte de renda. Agora, semana passada, eu consegui o meu emprego fixo, né? Que tá me pagando muito mais do que eu recebia antes. E tô indo para a terceira fonte de renda, vai acabar o 2023, vai acabar esse ano, mas eu já vou estar com as minhas 3 fontes de renda. Pessoal, olha a força que existe quando você faz um pacto com Deus. O Guilherme estava desempregado, mas ele determinou. Ele veio, pegou a sua aliança, começou a lutar. Além de estar trabalhando num fixo, o que ele determinou aconteceu. As 3 fontes de renda dele. A força que existe no altar. Deus é o mesmo. Ele nunca mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser sempre. Se você vier pegar a sua aliança e fazer também o seu pacto com Deus, esse ano vai ser abençoado para você. Deus abençoe e muito mais vai vir, Guilherme. Deus te abençoe. Como é que é o nome do senhor? Isaías. Seu Isaías, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, obedecendo, o que aconteceu? Assim, alguns meses atrás eu estava endividado, dívida já há mais de anos na SPC, mais de 2 anos na SPC e Serasa. Deus abençoou, abriu as portas, consegui quitar minhas dívidas, e graças a Deus hoje Deus tem prosperado também, até também no trabalho também que Deus abençoou, que eu troquei trabalho, peguei outro, que hoje eu ganho o dobro, do outro. E hoje também eu posso fazer até freelance para fora e posso agora e futuramente pretendo estudar também, fazer a faculdade, que antes eu nem pensava nisso, Que legal. Você nota, pessoal, que quando você começa a vir segunda-feira, os sonhos, objetivos, novos horizontes começam a surgir. Pagou as dívidas. Se Deus abençoou ele, vai abençoar você também. Não vai quebrar o pacto? Não, senhor. Continue firme até o fim. Que Deus abençoe, muito mais vai vir. Como é que é o nome do senhor? É Yuri. Yuri. E a senhora? Isadora. Vindo segunda-feira, obedecendo, pacto com Deus. O que aconteceu, Yuri? Pastor, eu tinha uma dívida há uns 4 anos, mais ou menos. E essa dívida foi por uma coisa boba. Uma coisa que ali na hora eu tinha que resolver uma situação, eu peguei. E essa dívida foi se agravando, e chegou numa situação catastrófica, assim, que não tinha condições humanas de estar acertando essa dívida. Fugiu do controle. Fugiu do controle. Aí você começou a vir firme. Comecei a vir firme, acreditei na palavra que o Senhor falou, que até final do ano a gente estaria resolvendo tudo aquilo que a gente teria que resolver. A gente botou um propósito, eu e ela. Como o Senhor mesmo falou, para as coisas começarem a andar, a gente tem que começar a resolver tudo aquilo que tem independência, Então a gente botou esse propósito. Então a gente acreditou na palavra que saiu do altar, vamos resolver. Essa dívida, aos olhos humanos, não tinha como você pagar. Não, eu não tinha condições de pagar. Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. Obedecendo, findou 2023, pagou a dívida. Paguei a dívida. Deus deu condições, a gente entrou num acordo e cessou a dívida. Forte, Quer dizer que Deus nunca mudou. Ele é o mesmo, Yuri?
Quando a pessoa sai de casa, vem buscar, Deus abençoa, né? Sim. Ela também tem uma. O que aconteceu isso? Então, pastor, eu também tinha uma dívida num banco, um valor pequeno, assim, né? Mas era uma coisa que me incomodava. E eu entrava em contato com eles para negociar. Teve um dia que eu entrei em contato com eles. Eu entrei no banco e não tinha mais o valor ali. O valor tinha sumido, assim. Aí eu entrei em contato com eles, nem o banco soube explicar o que aconteceu com a dívida, sumiu. Né? E isso eu orava, eu falava para Deus, meu Deus, eu nunca me neguei a pagar. Pelo contrário, a gente buscando para iniciar um novo ano limpo, né, com o nome limpo. E quando eu liguei para o banco para pagar essa dívida, nem o banco sabia explicar o que tinha acontecido. E sumiu. Deus abençoou. Abençoou. Compensa, Isa, essa pessoa que assiste, que ouve a rádio, vir segunda-feira lutar? Pensa muito, muito. E a gente tem que colocar em prática. Não adianta só vir, escutar e lá fora fazer tudo ao contrário. A gente tem que seguir a risca que vai dar certo. Por fora, roupas caras e de marcas famosas. No banco, o saldo está negativo. Na garagem, um carro bonito e potente. Em casa, as contas estão atrasadas e não batem com o orçamento. Nas mãos, um celular de última geração. Na carteira, um cartão de crédito com limite estourado. No fim de semana, fotos nas redes sociais em eventos e viagens. Nos outros dias, muito trabalho e preocupação com as contas. Existem pessoas que se preocupam em manter a aparência de alguém bem-sucedido, financeiramente estável e com muitas conquistas. Mas, na realidade, elas não conseguem obter a verdadeira prosperidade. Você não precisa viver de aparências. O sucesso que você deseja está ao seu alcance. Nós estamos nos preparando para a distribuição da nova aliança do pacto. Ano passado, as pessoas que estiveram conosco às segundas-feiras receberam uma aliança, firmaram um pacto com Deus por meio delas e, com certeza, a sua vida teve uma guinada. Por quê? Porque se aliaram a Deus, a alguém poderoso, forte, o suficiente, capaz de dar àqueles que precisavam a condição para seguir em frente e avançar na vida financeira. Agora, nesse ano de 2024, vamos estar distribuindo a nova aliança, renovando o pacto, e aqueles que não estiveram conosco ano passado terão a oportunidade de começar nesse ano. Começar bem. O que você tem que fazer, faça agora. Sabe, pare de ficar adiando. Depois eu vou, outro dia eu vou. Não faça mais isso. Faça agora o que é preciso, porque é a sua decisão que vai lhe dar com certeza a direção que você precisa para que Deus venha agir na sua vida. Traga seu material de trabalho, carteira de trabalho. Esteja conosco segunda-feira agora, ou às 7, 10, meio-dia, 15 horas. Vamos estar, inclusive, juntos na tarde da grandeza de Deus e 19 horas com 23 homens de Deus clamando por você. E eu tenho certeza que os seus caminhos vão se abrir e a sua história vai ser transformada. Te aguardo nesta próxima segunda-feira. Nós ficamos por aqui com mais um programa Saindo da Crise. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.